O Hiraishin é uma das habilidades mais poderosas de toda a franquia. Então, quando Boruto a realizou no capítulo 4 de Boruto To Blue Vortex, a primeira pergunta que veio à mente foi como ele aprendeu isso. Foi através das memórias de Jiraiya armazenadas na mente de Kashinkoji. Boruto roubou o pergaminho proibido da vila ou ele encontrou uma maneira de falar com os mortos e aprender com Minato. Existem muitas possibilidades que poderiam explicar como isso aconteceu, já que, é claro, isso é ficção. No entanto, com a recente revelação de que a base de operações de Boruto é o esconderijo de Orochimaru, isso mais ainda implica que ele aprendeu com um de seus novos mestres, sendo o próprio Orochimaru. Isso é completamente plausível, já que também acredito que Orochimaru não foi afetado pela onipotência, mas explicarei isso mais tarde. O que quero focar agora é por que Orochimaru ajudaria Boruto, e por que ele teria informações sobre como realizar a técnica do Hiraishin. Isso tudo remonta ao verdadeiro objetivo de vida de Orochimaru, que é obter todos os jutsus e obter um verdadeiro entendimento de tudo em seu mundo. Ele acreditava que apenas a pessoa que entende tudo pode ser verdadeiramente chamada de Ser Supremo. É por isso que ele realizou muitos experimentos em homens, mulheres, crianças e até mesmo animais. Ele precisava entender o que fazia essas coisas funcionarem. Isso é o que o levou à sua obsessão por ganhar imortalidade, já que para obter todos os jutsus e a verdade possível, seria necessária uma eternidade, que requer imortalidade. Portanto, Orochimaru saber a fórmula para o Hiraishin não é absurdo, especialmente porque o jutsu fazia parte dos registros da vila muito antes dele nascer. Agora, você pode dizer que não faz sentido, já que ele nunca usou isso, mas é importante notar que ele não usar não significa que ele não saiba como fazer. Na verdade, ele perdeu todos os seus jutsus pela maior parte da série depois que foram selados pelo terceiro Hokage. Ele só os recuperou na guerra e mal teve tempo na tela depois disso. Então é possível que ele saiba a fórmula, mas não seja bom em usá-la, o que pode ser o motivo de não usá-la. Quer dizer, até mesmo o terceiro Hokage afirmou ter aprendido todos os jutsus na folha, mas mal o vimos usar 10 deles. Então, não é impossível. Até mesmo Boruto afirmou que não é tão bom quanto Minato quando usou para se teletransportar para a dimensão do 10 caudas, o que significa que a habilidade desempenha um grande papel no processo, independentemente de poder usá-la ou não. Também faz sentido que ele ajudaria Boruto, já que estava acompanhado de Sasuke, a pessoa que Orochimaru decidiu seguir. Então Sasuke simplesmente pedir a Orochimaru para fornecer a fórmula para o Hiraishin e ele fazer não é um total absurdo, independente de estar afetado pela onipotência ou não. Ainda assim, há uma possibilidade de que Orochimaru seja realmente imune à onipotência, ou pelo menos deveria ser. Para entender por que isso acontece, é preciso voltar aos eventos de Naruto durante a Quarta Grande Guerra Ninja. Mais especificamente no capítulo 618, testemunhamos a ressurreição dos Hokages anteriores, nas mãos de Orochimaru, usando a técnica de reencarnação do mundo dos mortos conhecida como Edo Tensei. Essa técnica permite ligar a alma de uma pessoa falecida ao recipiente vivo, mas para que a técnica funcione, a alma deve residir nas terras puras, ou pelo menos não pode estar selada ou aprisionada de qualquer forma. No entanto, esse era o caso dos anteriores, cujas almas estavam presas na barriga do ceifador de almas, o que significa que não poderiam ser invocados. Então, para contornar isso, ele precisava abrir a barriga do ceifador ao convocá-lo, o que teria exigido que Orochimaru se sacrificasse. Ele conseguiu fazer isso e, claro, sobreviveu usando a técnica de reencarnação do cadáver vivo, que lhe permitiu transferir sua alma para o corpo de outra pessoa, tornando o seu próprio. O detalhe importante aqui não é a própria técnica, mas cujo corpo ele usou para a possuir, que foi o corpo de um Zetsu branco. A história do Zetsu branco foi um tanto confusa em certo grau, especialmente se você não leu Naruto por muito tempo. Isso porque há pessoas que ainda acreditam que Madara criou o Zetsu branco usando as células de Hashirama, o que não é verdade. Mas há uma razão pela qual eles acreditam nisso. É porque o Zetsu em si foi introduzido no capítulo 234 do mangá original de Naruto, que o mostrou observando Naruto e Sasuke no Vale do Fim.
Mais tarde, o personagem apareceu algumas vezes ao longo do mangá, sem explicação sobre quem ele era, até o capítulo 512, quando Kabuto pediu um pedaço do corpo do Zetsu branco, caso não conseguisse capturar Yamato. Isso porque Yamato é uma das experiências de teste de Orochimaru, que foram injetadas com células de Hashirama. Seu experimento foi um sucesso, o que lhe deu a habilidade de usar a liberação de madeira e possuir a composição genética de Hashirama em algum grau. Agora, a razão pela qual o Zetsu branco seria um substituto para Yamato é porque seus corpos também consistem em células de Hashirama em algum grau. Mais tarde, no mesmo capítulo, Obito, que ainda está fingindo ser Madara nesse ponto, levou Kabuto para sua instalação subterrânea, onde levou um casulo do 10 caudas, conhecido como Estátua do Geto, que estava sobre o que parece ser uma mini árvore divina. Tenho certeza de que você tem muitas perguntas sobre isso. Tipo, como isso é possível, já que o 10 caudas é a árvore divina? Mas eu vou abordar isso em alguns minutos. O que é importante aqui é o que foi revelado para nós depois, que foi uma fórmula petrificada de Hashirama dentro do próprio caule da árvore. O próprio Obito se referiu a essa coisa como Hashu, e depois disse que era algo replicado das células vivas que ele roubou de Hashirama em sua última batalha, que seria o momento em que ele arrancou um pedaço das células de Hashirama, as mesmas células que ele enxertou em suas feridas, o que então permitiu que ele despertasse o Rinnegan. Ele então mostrou para Kabuto que ele tinha mais de 100.000 Zetsus brancos e explicou que ele tirou a maior parte do chakra dos bijus armazenado dentro da estátua Geto para criá-los. Novamente, isso ainda é Obito fingindo ser o Madara, o que significa que as informações que ele estava transmitindo para Kabuto são apenas o que ele ouviu de Madara. Agora, não estou dizendo que Madara mentiu para Obito, mas que ele próprio não sabia a verdade. Tipo, durante a batalha com Kaguya, Zetsu Negro confirmou que Madara de fato despertou o Rinnegan e invocou a estátua do Geto anos depois de enxertar a carne de Hashirama em sua ferida. Ele também revelou que Madara então cultivou a carne de Hashirama usando a estátua Geto, na tentativa de prolongar sua vida. Então isso resultou na forma petrificada de Hashirama saindo da árvore divina. No entanto, o mais importante aqui é que o Zetsu Negro revelou que Madara pensava que havia criado o Zetsu branco, usando células de Hashirama, porque eles pareciam ser um subproduto incidental dele alimentar as células para a estátua. Mas a verdade é que eles eram na verdade as pessoas colocadas sob o Tsukuyomi infinito do passado. O Zetsu Negro foi quem os extraiu da estátua e fez parecer que Madara os criou. Então, o que isso revelou é que os Zetsus brancos não estão sendo criados usando células de Hashirama. Eles apenas possuíam essas células porque foram alimentadas pela estátua. Então, as cultivou e as dispersou nos Zetsus brancos já existentes. A propósito, cultivar significa apenas crescer ou propagar em um meio artificial, sendo esse meio a estátua Geto. Então, possuir células de Hashirama será semelhante a como Kabuto injetou células de Hashirama no corpo de Sasuke para curá-lo. Isso não significa, então, que toda a estrutura genética de Sasuke foi modelada com células de Hashirama, mas significa que elas existem dentro do seu corpo agora. A razão pela qual mencionei isso é porque os Zetsus brancos são de fato humanos remodelados, como afirmou o Zetsu Negro quando informou o time 7 as verdadeiras origens dos Zetsus brancos, e confirmou que os humanos foram transformados lentamente ao longo do tempo para se tornarem soldados. Isso já é informação pública, já sabíamos disso, mas eu queria enfatizar a palavra transformados, que nesse caso significa que eles foram geneticamente alterados a ponto de começarem a compartilhar suas aparências físicas e as habilidades que posteriormente foram capazes de usar. O que estou tentando dizer é que os humanos foram remodelados pela árvore divina usando o DNA de Otsutsuki. Agora, o motivo pelo qual isso faz todo sentido é porque eles só podem se transformar em uma árvore divina e dar frutos após consumir um Otsutsuki. Então, mesmo que nunca tenhamos visto um Otsutsuki ser dado como alimento para a árvore divina, Kaguya pegou seu fruto. Isso não significa que não tenha acontecido. Na verdade, segundo a lore e o que foi dito no canon,
Na verdade, isso teve que acontecer. Isso simplesmente significa que o fruto que Kaguya consumiu consistia em DNA de Otsutsuki, assim como a árvore da qual ela pegou o fruto. Isso também se relaciona com a história de origem de Kaguya, que é que o Jubi não é apenas a árvore divina, na verdade é a própria Kaguya. Então não foi a encarnação da árvore divina tentando recuperar seu fruto de chakra. Na verdade, era a vontade de Kaguya tentando recuperar o chakra disperso em seus filhos. Isso também implica que Hagoromo não sabia que Kaguya havia se fundido com o Jubi, nem que na verdade estava lutando contra sua própria mãe. Ele realmente pensava que estava apenas lutando contra uma besta sem mente, tentando recuperar o poder tirado de seu fruto da árvore, que os dois irmãos agora possuíam. Aliás, isso é respaldado pelo próprio Hagoromo, quando ele afirmou que eles lutaram contra o 10 Caudas para se redimir dos pecados ou crimes que Kaguya deixou para trás, o que implica que Kaguya nem estava presente naquele momento. Então, isso contradiz diretamente a história contada no anime. O ponto de tudo isso é mostrar que, em vez de ser consumida pelo 10 Caudas, Kaguya encontrou uma maneira de se fundir com ele. Isso levou Kaguya a despertar sua própria forma única de Biju, que se manifestou praticamente na forma de um coelho gigante. Na verdade, ela se tornou de certa forma o corpo do 10 Caudas. Quando o Biju foi extraído do corpo hospedeiro, isso também se alinha perfeitamente com o objetivo principal de Koji, de alimentar Boruto para o 10 Caudas, que se baseia apenas no fato de que o DNA de Otsutsuki de Boruto estará incluído no fruto que ele colherá da árvore, o que então vai transformar seu corpo em Otsutsuki. Então, levando essa mesma lógica para os Zetsus brancos, que foram criados usando a remodelação de humanos pela árvore divina, a mesma árvore divina que já havia consumido um Otsutsuki e se fundido com outro Otsutsuki, deveria significar que os Zetsus brancos estão sendo remodelados usando o DNA de Otsutsuki. E como eu disse antes, isso se manifestou também em sua aparência física, com eles agora possuindo pele branca e chifres que se projetam de seus corpos. Todas essas características dos Otsutsukis. Agora você poderia dizer que ele só tem essas características físicas devido às células de Hashirama. E pensei nisso também, já que a mão do Danzo, que foi feita com as células de Hashirama, também tem essa aparência esbranquiçada. No entanto, o motivo pelo qual essa mão parece assim provavelmente não se deve às células de Hashirama, mas sim à cor da pele de seu proprietário original, que seria Shin Uchiha. Agora Shin foi uma experiência usando as células de Hashirama. É por isso que sua mão consiste nessas células. Mas não foi dito que ele tenha essa cor de pele por causa dessas células. Na verdade, você tem personagens como Orochimaru, ele mesmo que tinha pele branca desde que ele era criança. E o mesmo aconteceu com Sai. Você também tem casos de pessoas que não desenvolvem pele branca após serem injetadas com células de Hashirama, como os outros experimentos de Orochimaru, como Yamato, e até mesmo Sasuke, que recebeu células de Hashirama durante a guerra. Então realmente não há evidência sugerindo que ter células de Hashirama te dá pele branca. Na verdade, não precisava dizer tudo isso, porque o livro de dados tem esse trecho que diz que os Zetsus brancos parecem ter nascido de uma mistura entre as células de Madara e Hashirama. No entanto, eles foram aprisionados por Kaguya na antiguidade, pelo Tsukuyomi infinito. As pessoas se tornaram habitantes de um mundo dos sonhos, como sombras de seu eu anterior. As pessoas que são capturadas pela árvore divina passam um tempo nela e se tornam apenas Zetsus brancos. Isso não só confirma que eles são transformados pela árvore divina, mas também significa que eles se tornaram Zetsus brancos mesmo ausentes de células de Hashirama. Sendo assim, o caso mais provável é que eles foram remodelados pelo DNA Otsutsuki que foi introduzido no 10 Caudas por Kaguya e o Otsutsuki que eles consumiu. Isso simplesmente significa que o corpo de Orochimaru, que é o corpo de um Zetsu branco, é totalmente ou parcialmente Otsutsuki. E como você sabe, Otsutsuki são imunes à onipotência, o que tornaria Orochimaru imune à onipotência. Então a lógica faz sentido, mas há um problema. Você precisa ser totalmente Otsutsuki para não ser afetado, ou você só precisa de uma certa porcentagem de Otsutsuki para isso importar. A razão pela qual essa pergunta precisa ser respondida é porque Kawaki foi confirmado como sendo apenas 80% Otsutsuki, antes de perder o selo de Karma, que é o que os Otsutsukis consideram o corpo. Ele depois recuperou o selo de Karma na forma de uma arma,
que lhe permitiu usar os dados que já estavam extraídos em seu corpo. Mas nada indica que ele de alguma forma obteve os 20% restantes dos dados de Shiki. Bem, nada além de Code de alguma forma saber que Kawaki e Boruto agora são Otsutsukis completos, o que não consideraria confiável, já que ele não tem como realmente saber qual porcentagem de Otsutsuki Kawaki é. Parece que ele fez uma suposição com base no uso das habilidades de Shiki por Kawaki. Agora, se você se basear em declarações reais de Momoshiki, Kawaki deveria ter cerca de 82% ou 80%. Então, isso provavelmente significa que você não precisa ser 100% Otsutsuki para não ser afetado pela onipotência. Você só precisa ser Otsutsuki o suficiente. Digo isso porque você tem personagens como Mitsuki, que provavelmente é parcialmente Otsutsuki, já que foi criado usando algumas células de Orochimaru, mas ele foi afetado pela onipotência e pela habilidade de encanto de Eida. Então isso provavelmente significa que ele não tem dados Otsutsuki suficientes para importar. Semelhante a como os Uchihas e Senjus são todos descendentes dos Otsutsukis, mas Sasuke ainda foi afetado, já que seu gene Otsutsuki é de cerca de 5% ou menos nesse ponto. Então é possível que Orochimaru ele mesmo não seja Otsutsuki o suficiente, se um corpo de Zetsu branco completo não for Otsutsuki o suficiente para resistir à onipotência. Mas também é possível que ele seja. Com isso dito, eu notei outras coisas durante minha extensa pesquisa, como essa imagem sendo muito semelhante ao que aconteceu no capítulo 2 de Boruto 2 Blue Vortex, onde um dos garras sujas do Code aparentemente consumiu um dos humanos e depois se transformou em uma árvore. Isso significa que essa mini árvore divina foi criada usando células cultivadas de Hashirama, ou é também possível que tenha criado a árvore primeiro e depois a infundido com as células de Hashirama, que é como ela infundiu os Zetsus brancos com o DNA de Hashirama. Outra coisa legal para destacar é que essa área que mostra a estátua do Geto sentada nessa mini árvore divina é na verdade a mesma área que a equipe 7 visitou no episódio 52 de Boruto, onde eles encontraram o Zetsu branco evoluído. Você pode ver que a estátua do Geto que estava sentada está agora fechada e tem as mesmas marcações nas paredes ao redor. Também tem a mesma estrutura para ficar diretamente na frente da árvore. Claro, isso é simplificado no formato anime, então parece um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Também as marcações na parede que levam à raiz da árvore são as mesmas, assim como o que está abaixo da árvore. É muito claro que esse é de fato o mesmo local onde estava o exército dos Zetsus brancos. O que também é interessante é que nesse episódio Mitsuki sabia de tudo sobre os Zetsus brancos e atribuiu esse conhecimento a Orochimaru. Também tivemos Orochimaru apagando pessoas da existência sem fazer selos de mãos, o que é muito semelhante a uma habilidade que Kaguya exibiu no passado. E como sabemos, ninjutsu são habilidades divinas derivadas diretamente dos Otsutsukis, que não precisam de selos de mãos. Então é suficiente dizer que a habilidade que Orochimaru usou para realizar esse feito provavelmente é Shinjutsu, que é muito provavelmente capaz de usar devido a ser parcialmente Otsutsuki. Existem várias habilidades em Naruto que não requerem selos de mãos, mas dadas as semelhanças com a habilidade de Kaguya, é provável que esta seja de fato o Shinjutsu. Você acha que Orochimaru foi o professor de Boruto? Você acha que ele é Otsutsuki? Você acha que ele é imune ou acha que ele está ajudando-os porque Sasuke pediu e ele só quer fazer o que Sasuke mandar? Porque Orochimaru tem esse tipo de lealdade a Sasuke. Comenta aqui o que você acha. E claro, se você ficou até o final do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal para não perder os próximos, beleza? Muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Valeu!